pessoal. Rosa Amanda Strauss, né, uma escritora brasileira. Ela nasceu no Rio de Janeiro e é autora de algumas obras bem importantes na literatura infantil juvenil. Né? Uma das obras que a gente vai trabalhar esse ano é Sete Ossos e uma Maldição, certo? Que é de autoria dela. Mas também ela estreia na literatura com Mínimo Múltiplo Comum, né? Uma obra lançada em 1991, né? Que não tinha esse perfil infanto-juvenil. Ela vai adentrar na literatura infanto-juvenil depois com algumas outras obras, né? A exemplo de Mamãe Trouxe Lobo para Casa, Deus Me Livre, Alecrim, o Wallace e João Vitor, né? Então, Rosa, assim, só para a gente começar esse papo falando um pouquinho de literatura, quando é que você percebeu a importância da literatura na sua vida? Ixi, desde muito pequena, muito, muito. Eu fui uma criança muito tímida, então eu acabava lendo muito por causa disso, né? Aliás, outro dia eu estava conversando com outro escritor, o Dal Bastos, e ele estava falando assim, ele disse, Rosa, se nós tivéssemos sido aqueles adolescentes super populares, ele disse assim, se eu não tivesse a cara cheia de espinhas, se você não usasse óculos, mais um aparelho, mais aquele freio de burro na boca, a gente não teria se tornado escritor. Então, acho que foi assim, desde muito nova, eu leio muito, muito, assim, vício. Eu, com 11 anos, se não tivesse nada para ler, lia classificado de jornal, bula de remédio, essas coisas assim, né? Sim, tá? A leitura ela surge dessa forma bem, como é que a gente pode dizer, natural, né, na sua vida. Acho que mais ou menos para quem tem esses hábitos de leitura, ela surge dessa maneira. Ela surge muito de ouvir histórias sendo contadas também. Eu lembro que eu ouvia muitas histórias, né, dos meus pais, dos meus avós. Manhã também era uma pessoa que gostava muito de contar histórias, né? Eu ouvia Uhum. muitos causos aqui locais, que, por incrível que pareça, tem muitos causos que aparecem aqui, que eu ouvia Isso. versões contadas, né, Aham. aqui pelo pessoal aqui de Esperança. É, então, de que maneira, né? Quais são os seus referenciais de leitura, assim, de texto literário em si? E se houve algum professor responsável por inserir a literatura no seu convívio? Ah, teve, teve. Bom, na infância, como quase todo o pessoal da minha geração, eu estou com 60 anos, né? A gente não tinha uma oferta de literatura infantil como tem hoje. Tinha pouquíssima coisa disponível. Então eu lia Monteiro Lobato e uma outra coleção chamada, era a coleção da Laura Ingalls, uma escritora norte-americana que contava com a chegada de pioneiros no oeste dos Estados Unidos, isso no tempo que você não tinha nada, né? Então eles moraram, como eles faziam a casa, como eles ordenhavam a vaca, era toda aquela coisa assim, né? Então eu lia toda a coleção do Monteiro Lobato, pulando aqueles que eu achava chatos. Aí começava com a Laura Ingalls, que também eram 8 volumes, e aí começava Uma Casa na Floresta, Uma Casa da Campina, à beira do riacho, a margem da Lagoa Prateada, blá, 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 até o oitavo. Aí eu voltava para o primeiro do Monteiro Lobato, lia o Monteiro Lobato inteiro, voltava para os 8, e fiquei assim muito tempo. Na escola, sim, eu tive ótimos professores que eu não sei se aí travou. Ah, eu tive Não, tá ótimos indo. professores que aí sim me apresentaram autores fundamentais, né? Foi na escola que eu tive contato com Orígenes Lessa, foi na escola que eu tive contato com Jorge Amado, com Graciliano Ramos, enfim, com vários autores. Porque naquela época a gente no sexto ano lia Jorge Amado sem o menor problema, né? O fato de existirem cenas de sexo não era considerado problemático. Uhum. E então foi isso. E mais tarde, eu tive influência também, porque os meus pais eram leitores, a gente tinha uma boa biblioteca em casa. Então, foi minha mãe que me apresentou essa de Queiroz, que até hoje é o meu autor, assim, de coração, né? Então, e foram essas as As, influências as maiores, né? influências. Uhum. A gente segue um percurso meio parecido, assim, porque eu lembro quando eu era muito criança, a gente tinha uma coleção do Hans Christian Andersen, né, que mãe tinha Uhum. guardado da infância dela, uma coleção linda em capa dura. E a gente lia aquelas histórias, tinha, né, esses contos clássicos, contos de fada clássicos,
Assim, mas assim, quando a gente vai assumindo a autonomia de leitor, de escolher aquele texto, foi Harry Potter, né? Assim, eu sou da geração que cresceu lendo as sagas como as de Harry Potter, né? Eu tinha a idade do Harry Potter quando aquele livro foi lançado, né? Então a gente cresceu também dentro desse percurso, mas eu ainda lembro da coleção Vagalume, tinha uma coleção de Skinion, que a gente ouvia as histórias, isso tudo que eu fui herdando dos meus pais, né? E fora esse contato com essa literatura da tradição popular e oral, né? Meu avô, ele era feirante, então ele tinha esse costume de ouvir histórias, de contar histórias, de trazer o cordel. E é isso. Eu só queria aqui agradecer a presença de alguns dos nossos professores, Rosa, né? O professor Aginardo mandou uma pergunta. Sua pergunta será respondida lá no fim, viu, Aginardo? A gente está seguindo aqui um script, mas o que você perguntou está dentro do que a gente propôs para a Rosa, né? Agradecer a presença do secretário executivo de Educação, né, do Estado, Gabriel, também está presente aqui, né, participando da nossa live. O nosso aluno intercambista do Giramundo, que é um programa de intercâmbio do governo do estado aqui, Rosa, na Paraíba, que manda alunos para vários países, né, como Canadá, Espanha, Reino Unido. Né, então, o Davi está lá do Canadá assistindo a gente também, né, o professor Bonifácio. Então, todo mundo que estiver presente, não vai dar para citar todo mundo, porque é muito rápido e a gente tem um tempo para cumprir. Né? A gente também não pode ocupar o espaço de Rosa aqui o tempo todo. Né? E aí, quando é que surge essa vontade de ser escritora? Né? Com certeza ela vem de ser leitora, né? Mas quando é que você percebe, né, que pode construir histórias como aqueles autores que você estava lendo? Olha, tem momentos diferentes. Num primeiro momento, foi a escola mesmo. Naquela época, eu fiz na época chamado, na época ainda era primário, não era nem primeiro grau, em escola pública. E as escolas tinham concursos de redação. Então, você tinha o melhor aluno da turma, o melhor da escola, o melhor da área administrativa, né? Não era em nível municipal, não, ia só até a região administrativa. E eu, aí a gente ganhava livros e tal. E eu comecei a ganhar esses concursos de redação, né? E aí eu disse, opa, eu gosto disso, né? Eu tenho jeito para isso. E paralelamente, aí já não tem a ver com escola, é uma história de família mesmo. Eu inventava muitas histórias, e histórias muito sem pé nem cabeça, e minha mãe ficava muito assustada com as histórias que eu inventava. E os meus pais eram espíritas. Então, a minha mãe achou que tinha alguma coisa esquisita perto de mim e resolveu, então, me dar um livro para eu psicografar. Isso eu devia ter o quê? Uns 9, 10 anos. Aí me deu uma agenda muito bonita, de capa dura. Ela disse, não, quando vierem essas histórias na sua cabeça, você escreve aí. E aí lá ia eu com a mãozinha na cabeça, tipo uma Chiquinha Xavier, assim. É, mas isso, de certa forma, deu legitimidade à minha escrita, porque ninguém levava minhas histórias a sério dentro de casa, mas psicografia lá em casa era uma coisa levada muito a sério. É. Então, isso E aí acabou. você foi produzindo, né? E é interessante porque a gente vê reflexo disso aqui em Sete Ossos, uma maldição, né? Sempre tem Você vê. uma entidadezinha ali que aparece. Isso, você vê isso. E aí, depois, já no segundo momento, aí tive, sim, professores, inclusive já no ensino médio, que me apoiaram muito. Mas eu realmente me descobri escritora foi quando eu já tinha, inclusive, publicado várias coisas em jornais de faculdade e tal, mas dos livros do Essa de Queiroz, tem um, que é o meu xodó, que é, evidentemente, os Maias, né? E eu lia os Maias quase que uma vez por ano, porque eu ficava com saudade dos personagens, principalmente do João da Ega. E tem uma cena nos Maias que é um jantar que o Cohen, que é um banqueiro, vai dar para 10 pessoas, que o Essa de Queiroz coloca exatamente 10 pessoas em cena, as 10 falando ao mesmo tempo. Quem já tentou fazer um diálogo sabe como é difícil você botar duas pessoas falando ao mesmo tempo. Ele botou Sim. 10. Aí eu olhei para aquilo e digo, peraí, como é que ele faz isso? Aí eu voltei à cena e tentei descobrir como é que ele estava fazendo aquilo, né? Como é que ele usava discurso direto, discurso indireto, verbo distende, verbo sentiente, etc. Quase que assim como desmontar o brinquedo.
E eu acho que foi aí que eu comecei a ler como escritora, que é uma forma diferente de ler, né? Então, eu acho que eu me tornei escritora foi nesse momento mesmo. É interessante a gente ver quem produz, né? Como é a experiência de ler, né, enquanto escritor, porque Uhum. eu gostei da metáfora aí que você criou de desmontar o brinquedo, né? Você vai procurando ali saber, né, onde é que vai se construindo, quais são as engrenagens, né, qual peça vai se encaixando. E é Isso. muito interessante mesmo. E você trazer esse referencial aí de Essa de Queiroz é interessante porque realmente são diálogos muito complexos na obra dele e com muitas personagens envolvidas, assim, que não é o tipo de texto que os meninos estão acostumados também, né, hoje, né? Assim, a gente não tem textos com tantos diálogos assim nessa literatura que a gente está acostumado a ler hoje, né? E dentro desse processo seu, enquanto escritor, é muito interessante perceber que você foi observar o objeto, entender como ele era construído, né? Uhum. Fiquei fascinado assim, com essa sua fala. É. É engraçado que a primeira experiência que eu tive com a obra de Rosa foi no seriado Cidade dos Homens, que Uhum. adaptou Wallace e João Vitor, né? E assim, é Isso, uma cena que eu nunca esqueço, aquele finalzinho tocando a canção do Legião Urbana e depois de Ai, toda aquela lindo. história, assim, ficou Uhum. lindo aquilo, ficou perfeito. E os É. meninos também atuaram muito bem. Uhum. E é interessante porque, se a gente parar para pensar, a geração de leitores que hoje eu dou aula, eles têm acesso, às vezes, antes ao seriado, né, ao filme, para depois ir buscar a leitura. Né? E foi um processo semelhante com a tua obra, e que eu não imaginava que lá na frente a gente ia ter um caso de amor com a obra de você, com a obra de Rosa, né? Quando a gente retomou ela no mestrado, né, que nossa colega Andressa, ela fez um estudo de Mamãe Trouxe o Lobo para Casa e a coleção de bruxas do papai. Ela fez uma experiência em sala de aula com os pequenininhos, né? Depois, se você tiver a oportunidade de procurar no banco de dissertação da UFCG, é um trabalho primoroso dela. Foi Vou lindo, olhar, vou lindo o olhar trabalho, sim. Uhum. né? Então, continuando aqui, né? Então, quando é que você descobre, né, esse universo do fantástico, claro que já vem enquanto leitora, né? Mas como é que você se descobre enquanto escritora desse gênero, quando você percebe a necessidade de escrever dentro desse gênero aí? Do Fantástico? Isso. Desde o meu primeiro livro, que é um livro para adultos, né, o Mínimo Uhum. Múltiplo Comum, se você pegar os contos, ele já tem uma pegada no fantástico, Sim. né? É, a maioria tem. Então, eu sempre tive essa coisa da imaginação. Eu gosto muito da tradição realista, etc. e tal, mas eu gosto mesmo é quando o livro me surpreende com uma ideia, me surpreende com uma imagem. E eu gosto mais ainda quando a minha cabeça me surpreende com uma imagem. Tá? Quando de repente eu estou escrevendo, digo É. assim, que isso? Sabe? Nossa, é Pode sair incrível. isso. Como é que sai um troço desse da tua cabeça? Então, eu sempre tive essa pegada, né? Eu gosto muito de ser surpreendida, tanto pelo livro quanto pela minha própria cabeça. Ah, isso é incrível, né? E aí, onde é que a gente, né, só fazendo um release aqui para o pessoal que talvez não conheça a obra, a professora Juscelia, aqui de português também, da nossa escola, está dizendo que ama a escritora Rosamanda Strauss, está emocionada. A Amanda também, a Amanda é A daqui do Amanda, Rio. Beijo, e Amanda. também Dona Deinha, é minha mãe, né, tá aqui de olho dizendo que está emocionada. A Alexandra Mello, deve ser aí do Rio de Janeiro também. Nossa Uhum. secretária de ala, Salan, também está aqui presente, né? E É, na obra de Rosa, ela tem, né, alguns textos que recontam alguns contos de fadas tradicionais, né, trazem para outra perspectiva, exploram a temática do divórcio e tal, né, como Mamãe Trouxe o Lobo para Casa, o próprio A Coleção de Bruxas do Papai. Né, e eu quero saber onde é que de onde surgiu essa ideia de recontar esses contos de fada, Rosa? Na verdade, aqui a gente tem duas coisas, né? São contos da tradição oral, na verdade, né? Que Isso. depois ficaram com o nome de contos de fada. Especificamente, o Mamãe Trouxe um Lobo para Casa.
ele tem uma história que é uma história ligada à minha história mesmo, né? Eu estava me separando do meu primeiro marido, tinha sido uma separação muito dura, muito difícil. Ele estava muito descompensado, meu filho estava muito pequenininho e, de repente, do nada, até então eu não escrevia para crianças, atenção, né? E meu filho, do nada, toda noite eu contava histórias para ele e ele começou a me pedir a história dos três porquinhos. Toda noite. Três porquinhos, três porquinhos. Eu digo, gente, o que esse menino cismou com esses três porquinhos, né? Eu disse, três porquinhos, para mim, sempre foi uma fábula burguesa sobre o valor do trabalho. Né? O que esse menino cismou com os três porquinhos? Três porquinhos, três porquinhos, três porquinhos. Paciência, eu fui contando. Até que teve uma vez, a gente teve um vazamento enorme da cozinha para a sala, né? Ficou aquela mancha imensa na parede. Eu chamei o bombeiro para consertar, o cara pegou a marreta para tacar na parede, ele veio correndo lá do fundo do corredor. Eu quero olhar, eu quero olhar. Eu digo, você quer olhar o quê, menino? Ele disse, eu quero ver se a nossa casa é de tijolo mesmo. Aí eu parei tudo. Aí a minha cabeça deu uma volta, eu não entendi nada de cabeça de criança, eu não sei nada de literatura infantil, mas acabei de descobrir uma coisa importante aqui, né? Que é como a história infantil ela tem a capacidade de trazer para a criança imagens para expressar a angústia dela. Né? E aí, como logo em seguida eu conheci um homem com quem eu viria a me casar, eu disse, e agora, como é que eu vou contar para ele que eu vou me casar? Né? Vamos fazer uma história. Né? E assim nasceu Mamãe Trouxe um Lobo para Casa. Né? Já que ele gostava tanto do lobo como figura masculina, e o lobo é essa figura masculina, né? Mostrando então o outro lado do lobo, né? Que, né, não é só o lobo ameaçador, né? Que ele conhecia até então, mas que havia outros lobos, né? Mas mais fáceis de trazer para casa, digamos assim. Isso, esse lobo mais parceiro, né? Ali que dá para identificar alguém com quem possa se identificar, né? É interessante quando você traz. Pode falar. Nessa mesma época, eu criei uma história para ele que chamava-se O Reino Partido ao Meio, que era uma história que eu contava para ele toda noite e ele ia dando um final diferente a cada noite para a história. Né? Que era aquela história. Morava o rei e a rainha numa ilha, estava tudo muito bem, até que chegou um dragão, pá, partiu tudo ao meio, e o pobre príncipe não conseguia mais comer porque os pratos estavam partidos ao meio, não conseguia mais dormir porque a cama estava partida ao meio, não conseguia mais estudar porque os lápis estavam partidos ao meio. Então ele ia me dando um final diferente a cada noite, mas eu não tinha o final dessa história, eu não sabia dar um final. Eu tinha vários finais, mas nenhum deles era literariamente bom. E foram passar 25 anos, até que um dia ele estava lembrando disso. Ele disse assim, mãe, lembra aquela história? Eu disse, lembro. Ele disse, pois é, a gente não... Travou. Eu disse, eu sei o final. Sentei, escrevi o final, mandei para a Companhia das Letrinhas, saiu super rápido, foi aprovado super rápido. Já está traduzido no Chile, já está traduzido na China. Então, você vê como, às vezes, a gente leva 25 anos para descobrir o final de uma história. Né? Mas é dessa mesma época essa história. É um percurso bem parecido com o da J.K. Rowling, né? Porque ela passa por um processo de divórcio e tal. E o Harry Potter ele surge de uma história contada para os filhos dela também, né? É interessante essa coisa de como o texto infantil ele surge do contar histórias, né? Assim, você criou uma história para contar para o seu filho, a mesma coisa lá a J.K. Rowling fez, e Harry Potter surgiu e se tornou um fenômeno assim, né? De uma maneira muito interessante, porque ele foi responsável pela manutenção da leitura dentro desse público, né? Se a gente pensar, quando o Harry Potter surge, o Harold Bloom ele já falava da morte do livro. E a gente viu que essa premonição não se concretizou. O livro está vivo, né? Ele está mais vivo do que nunca, ele está sempre sendo produzido. Ó, Harry Potter está aí para provar isso. Né? Eu arrisco dizer que ele é um divisor de águas dentro da literatura infantil juvenil do mundo. Né? Ela traz novas perspectivas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas narrativas mais para frente, certo, pessoal?
Que aí é onde eu queria chegar, né? Nesse mesmo percurso do Fantástico, né? Que traz aí os contos de fada, a tradição oral, a sua obra também explora o suspense, né? O terror e a assombração. No caso, quando a gente pensa em Sete Ossos e uma Maldição. Como surgiu a vontade também de explorar esse universo? Como é que você entra nesse suspense? Você sabe que essa história também surgiu de um momento que eu estava vivendo. Tudo que a gente escreve começa na gente. O Mário Vargas Llosa fala isso, né? Com relação à escrita de prosa. Ele diz toda a história começa no escritor, mas ela não pode terminar no escritor. Né? Então, ela tem que ganhar o grau de comunicação e literabilidade, sei lá eu. Até então eu não escrevia terror. Eu tenho medo de filme de terror, tenho pavor de filme de terror. Até histórias de terror, algumas eu leio, tem outras que eu olho e digo, não, 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 melhor não. Enfim, eu estou muito assustada com essas histórias. Mas o que aconteceu? Um belo dia eu sentei numa poltrona, minha poltrona de pensar, e veio uma história de terror na minha cabeça, que era justamente Devolva a Minha Aliança. Aí eu disse, que história engraçadinha, bonitinha. Eu disse, de repente, né? Anotei. Aí veio outra, 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 outra. E de repente veio uma tempestade de histórias de terror na minha cabeça. Eu fui anotando e desenvolvi 10 delas. E também foi publicado muito rápido, etc. e tal. Só quando eu recebi o livro da editora e vi aquela capa maravilhosa, né? Que é a capa que eu mantenho até hoje, é que eu percebi isso. Eu amo essa capa. É linda. Ricardo Cunha Lima. O Ricardo Cunha Lima é maravilhoso. E foi que eu percebi o que estava acontecendo comigo naquele momento. Né? A minha mãe tinha acabado de morrer. O meu companheiro estava morrendo. Meu pai ia morrer em seguida, porque ele não vivia sem a minha mãe. Então estava morrendo todo mundo. E eu acho que o terror é a forma que a gente tem de lidar com a morte, de lidar ludicamente com a morte, digamos assim. Né? Você está escrevendo terror, você está brincando de morrer. Você está lendo terror, você está brincando de morrer também. Termina, você fecha o livro e você continua vivo. Se na época eu tivesse pensado assim, vou escrever um livro sobre a morte de todo mundo, eu acho que ia ficar uma coisa, talvez até ficasse bom, mas não é o meu talento maior, né? O que aconteceu? As histórias simplesmente vieram. Se você prestar atenção, Os Sete Ossos é um livro que fala de desamparo o tempo todo. Exato. Né? Os pais não conseguem proteger os filhos, nem os religiosos, nem Deus, ninguém consegue te proteger daquele abandono enorme. Então, ele é um livro que fala desse abandono enorme. Aí, na sequência, eu escrevi um outro livro que eu até hoje não consegui publicar, porque é terror para adultos. E, cara, existe um preconceito contra a mulher que escreve terror no Brasil que eu não imaginava, a minha agente literária não imaginava. No mundo, né? No mundo, mas mais no Brasil. Porque você encontra alguns livros de terror escritos por mulheres no mundo. Também não muitos. Né? Mas no Brasil você encontra uma parede, assim, né? Muito difícil de publicar, realmente. Então, mas aí estou aqui ainda pensando o que eu vou fazer com ele. E vai publicar. E já estou logo, escrevendo logo. um terceiro. Pois é. Já está escrevendo o terceiro de terror. Aí tô, né? Acabei aquele, aí tô escrevendo o terceiro. Ai, que ótimo. Mas esse entrave com as escritoras, né? Pelas editoras é muito complexo, porque a J.K. Rowling ela também sofreu um entrave para a publicação de Harry Potter, por ser mulher. Tanto é que ela aparece com o sobrenome para amenizar a carga feminina do nome dela ali, né? Harry Potter foi recusado por diversas editoras também. Né? Então ainda há um preconceito muito grande da publicação de textos de mulheres. Né? É por isso assim que eu procuro levar bastante para os meninos, né? E meninas da nossa escola textos de escrita feminina. Assim. A gente trabalhou com a Lígia Fagundes Telles também dentro da perspectiva do terror. Porque o que eu organizei aquela história. Você usou o quê? Os Histórias de Mistério? Isso, Histórias de Mistério, que foi você que organizou. Eu que organizei. Ele está disponível na biblioteca da escola também. Né? Legal, e legal. As Formigas foi um dos contos que eles mais gostaram, né? Assim, se aproxima bastante
de Sete Ossos e uma Maldição. Eu acho que era um conto que Clima. teria sido escrito por Rosa, Amanda Strauss. Acho que sim. Né? Mandar um abraço aqui para a professora Valda. Andressa, olha, a Andressa foi quem fez, Andressa Pontes foi quem fez essa dissertação com Mamãe Trouxe Lô para Casa e a coleção de bruxas do Eu vou papai. procurar lá. Vou Depois procurar eu te lá. mando o link. Né? Mandar um abraço aí para a Vanessa Isabelle também, professora de espanhol, minha comadre. Beijão para Miguel. Logo, logo vou estar contando essas histórias para ele. Hum. Miguel é meu afilhado. É, E o professor Josiel, que também de português. Os professores de português de esperança estão tudo entrando aqui na live, viu? Para que bom. ver um pouquinho. Então, nesse processo, né, você já disse que o conto de terror, né, a história do terror acabou entrando dentro da sua vida. Já tem mais 2 livros aí para sair. Espero que saia logo, que a gente fica ansioso. E aí, o que eu queria saber é quais foram as referências da tradição popular que afetaram na produção de Sete Ossos e uma Maldição. Né? Quando eu fiz a primeira leitura dele, né, o conto que mais me chamou a atenção foi Devolva Minha Aliança. Né? Uhum. Porque a gente tem uma história aqui da noiva da estrada. Né? E Sim. parece muito com Devolva Minha Aliança, né? Uma noiva que está lá Uhum. perdida na estrada e ela aparece para assombrar os motoristas. E eu consegui fazer esse paralelo. Então, o que mais da tradição popular e oral influenciou na escrita dos contos em Sete Ossos e uma Maldição? Não, são as histórias mesmo, né, que a gente foi ouvindo ao longo da vida. Essa da noiva é um clássico, né? Por isso que eu usei aí. O Morte na Estrada também é um clássico, da família que Sim. morreu na estrada. Aliás, tem um outro livro, esse vai sair agora, porque agora eu não sei, porque esse ano está tudo meio doido, mas que também foi inspirado por um clássico de lobisomens de Minas, que é O Mistério em Queluz, que vai sair pela editora Imperial. Esse é para adolescentes mais novos, para entre criança e adolescente, Uhum. né? Que é uma história de lobisomens e tal. Eu adoro esses contos da tradição oral. Né? Realmente esses contos de assombração, aquela coisa de ficar todo mundo com medo antes de dormir juntinho, né? São muito bons. Então, e eles estão no nosso inconsciente. Se você me perguntar quem te Sim. contou a história da noiva que levanta de noite do túmulo. Não sei quem me contou isso, alguém me contou em algum momento, ou várias A gente pessoas me não viu. contaram. Essas histórias fazem parte do inconsciente coletivo, né? Essa história das noivas, inclusive, de outra maneira, eu uso também na Cabeça Cortada de Dona Justa, que é a minha história de terror para adultos, né? Eu também tenho. Aí eu não posso contar porque é bem. Cortou? Não, foi só Ah, um travado assim. é, mas aí já entra de uma forma diferente da tradição popular e tal. Mas eu também faço releituras na Cabeça Cortada de Dona Justa, né, que não são necessariamente de terror, mas eu dei uma pegada de terror para elas e tal. E, Sim. Ai, tô ansioso para essa leitura desses novos textos aí que estão para sair. uhum. Então, é, você é leitora de narrativas fantásticas e já ficou nítido aqui para a gente, né? Então, quais são as produções contemporâneas que mais te chamam a atenção? A gente estava conversando em um post sobre Game of Thrones e eu confidenciei Hum, a Rosa que eu não gostei de Game of Thrones. A professora Sabrina vai me amo. matar porque ela é fã, né? Mas eu vou dar uma chance a Game of Thrones. Vou dar. Eu uso Eu Game acho que of Thrones em oficina. Quando eu dou oficina, eu uso cenas do Game of Thrones justamente para mostrar como você começar a ler como escritor. Né? Aquilo é tecnicamente impecável, sem falar que a estrutura daquilo é uma loucura, né? Aquilo é estrutura de RPG, que é uma coisa, é outro departamento. sim. Aí eu tô fora, eu não tenho esse hábito de jogar RPG, e o livro pode ter sido escrito por uma pessoa só, mas com certeza aquela história foi construída por um grupo, né? Sim. Aí, cadê? Tem algum comentário Tem a história de aqui. Vó Inácia, e eu quero saber essa história do Vô Inácio. Ah, é Maninha falando. Ela tem uma história muito doida do avô dela.
Me Depois eu manda te conto. depois, me manda essa história que eu Mando, quero. mando, eu tenho ela escrita aqui. É, Hum. o Fabiano, professor também de português, ele está dizendo aqui o terror em Sete Ossos remonta a uma identidade mística da literatura popular. É uma pergunta? Sim, sim. Sim, eu acho que, É, de um modo geral, não só as minhas produções de terror, mas mesmo, por exemplo, Alecrim, que é uma história infantil minha, também tem essa pegada mística. Eu tenho uma pegada mística, então é uhum, muito difícil que isso não venha para os textos, né? gostei. Olha, Andressa Pontes mandou uma mensagem para ti. Sem dúvidas, foi uma das experiências de leitura literária mais incríveis com os pequenos, que Ah, ela fez com muito bom. os menininhos lá de Acari, no Rio Grande do Norte. É, Que toda máximo. admiração por ti, Rosa. Você vê como sua obra ela está se espalhando por vários lugares assim. A gente aqui no Nordeste se identifica muito com esses textos, porque Uhum. essa tradição oral é muito presente, muito marcada aqui, principalmente pelo cordel, que foi o nosso primeiro papo lá com Talita, né, a professora Talita veio falar sobre o cordel. A gente conversou terça-feira com Márcia Tavares também. Então, se a gente vê essa tradição mística, né, dessa literatura oral, é muito marcada aqui no Nordeste. Então, por isso que a gente se identifica tanto com esses textos. Né? Ah, Vanessa Egberto e as histórias de assombração. A lenda de Maria debaixo da mesa. Aí, se eu for ler tudo que eles estão trazendo de referência aqui, você vai ter inúmeras coisas, né? Maria debaixo da mesa, Vô Inácio, a mulher que virava porca. Então, tem muitas histórias desse tipo aqui tem que a mulher que virava é, a porta? tem a história de uma mulher que ela virava porca para se encontrar com o amante. Então, tem muitas histórias aqui Ah, interessantes assim, dessa perspectiva. Se eu tivesse o talento de escrever como Rosa, a gente faria um compêndio dessas histórias. Sabrina entrou aí, Sabrina Almeida é nossa coordenadora da base técnica, né, do curso de tá vendo? contabilidade, uma leitora também de fantasia, fã de Game of Thrones, Uhum, briga comigo porque eu ainda não li. uhum. Né? Então, continuando, né, então, quais são dessas obras contemporâneas, Rosa? Quais são as que você pode trazer para a gente? Mas como bons textos, né, textos que contribuem para essa Olha, literatura. é, o meu autor de literatura fantástica contemporâneo preferido é um paraibano, que é o Braulio Uhum. Tavares. Braulio, Cara, Braulio é incrível. Braulio é uma coisa, uma coisa. Ele tem um livro antigo, inclusive, e que na época inclusive, foi publicado primeiro em Portugal, foi premiado em Portugal, publicado em Portugal, depois veio para o Brasil, que é A Espinha Dorsal da Memória, que já é um Sim, título maravilhoso, né? Um livro de já. contos. É sensacional. É, em termos de literatura fantástica brasileira, a gente não tem tanta coisa, ou pelo menos não tem tanta coisa divulgada, né? Tem Isso. muita gente escrevendo por editoras menores, é, mas o problema é que essas editoras publicam muito e Isso. elas não têm exatamente um crivo de qualidade. Então, até você encontrar alguma coisa boa, você tem que ler um monte, etc. Né? Mas se eu tivesse que botar um nome da literatura fantástica contemporânea brasileira, é Braulio. Não É tenho Braulio. nenhuma dúvida disso, nenhuma dúvida disso. E a gente veio até agora, novamente, a referência ao cordel, né? Porque Braulio vai pegar lá dessa tradição Isso, cordelística, né? Del Assim do está muito repente, marcado. do repente, né? Exato, do repente. Então, realmente, eu acho que Braulio ele é um dos grandes referenciais dessa literatura aqui no Brasil, no Nordeste, né, na Paraíba em si. E o que falar de sagas, dessas sagas, né, que os meninos estão lendo? Mateus Jubileu, foi nosso aluno aí, mandar um beijão, saudade. Né? Harry Potter, Percy Jackson, o próprio Game of Thrones. Né? Ah, como é que você acha que essas obras estão contribuindo para formar leitores? Bom, primeiro que para mim são três obras completamente diferentes. Né? Harry Potter é uma Sim, coisa, Percy sim, Jackson é outra e Game of Thrones é outra. Harry Potter é incrível. Eu fui a primeira jornalista que escreveu, na época, quando todo mundo estava sentando pau dizendo que era um fenômeno de marketing, eu fui a primeira jornalista que escreveu dizendo é bom, sabe? É ótimo, é literariamente muito bom. Né? É bem construído, tem um trabalho de pesquisa também, de pesquisa do folclore sim. irlandês por trás daquilo, impressionante.
A edição brasileira, infelizmente, ela tem problemas de tradução. Tem, Não, sérios. não que a tradutora seja ruim, pelo contrário, ela é uma ótima Não. tradutora. Uhum. Mas a gente que faz tradução no Brasil, a gente sabe, o editor te entrega uma coisa, você tem um prazo infernal para traduzir aquilo, e você tem que correr para entregar. E no Principalmente início, produções em série, né? o próprio editor estava olhando Harry Potter como um fenômeno comercial, não como um fenômeno literário. Então ele Uhum. não deu para a tradutora o tempo que ela deveria ter. Então você repara, por exemplo, você tem uma casa chamada Grifinória, que é um nome ridículo. Quando o Sim, original é o Gryffindor, é o grifo de ouro, né? exato. Que é a Grifinória. O Sirius Black, que o apelido dele é Almofadinha. Como almofadinhas? No original é Padfoot. O Padfoot, que é a parte de baixo, né, da Da pata do patinha, né? cachorro, é o que deixa a pegada na terra, era considerada na Idade Média como sinal do diabo. Pra Você você ver, achava né? que isso vira almofadinhas. Então, tem esses problemas de tradução, mas é uma obra com uma pesquisa incrível, uma estrutura muito bem desenhada. Eu te falei, pena que a gente não consiga colocar aqui, né? Eu tenho Aquele a material. foto de um dos rascunhos da estrutura do Harry Potter e a Câmara Secreta, né? Não foi o definitivo, depois ela mudou aquilo. E é uma coisa de te deixar tonto, com milhões de colunas, o que estava acontecendo em cada momento, com cada personagem, mesmo aqueles que não estão em cena, porque você precisa saber. O escritor precisa saber. O leitor só descobre as coisas no final, mas o escritor tem que saber tudo desde o começo, né? Então, em que momento entra cada informação e tal. Então, é uma super obra, é uma obra maravilhosa, Harry Potter. Percy Jackson, eu acho que ele simplesmente surfou nessa onda. Não sou apaixonada, Sim. não. Agora, e Game of Thrones, eu sou louca por Game of Thrones por causa disso, pelo trabalho coletivo de construção da história, né? E pela redação impecável, né? Do Martin, que constrói cenas, que eu estou falando, eu uso em oficina de literatura, para mostrar o quê? Como a gente une o gestual com o diálogo, né? Sim. Como você vai usando Rosa, justamente. Hum, uma curiosidade que eu tenho, né? Assim, eu sou apaixonado por Tolkien, né? Assim, O Senhor uhum. dos Anéis está aqui, o livro. Eu vejo muita similaridade, assim. Claro que eu estou falando de maneira leiga, porque eu não li o Game of Thrones por completo, né? A saga por completa. Mas há uma proximidade da estrutura da Terra-média com esse universo que é criado lá em Game of Thrones. Tem, com certeza tem, tá? Só que o Tolkien era um gênio, porque ele tinha um RPG completo dentro da cabeça dele, né? Ele devia ter É 20 dentro uma da língua, cabeça né? dele. E o Game of Thrones é bem evidentemente, quem acompanha os meninos fazendo RPG, né? Como eu acompanhei aqui, meu filho teve uma época do RPG, e eu achava que aquilo era uma bobagem. Até que eu comecei a acompanhar, eu disse, gente, isso é genial, isso é muito bom, né? Se existisse quando eu era adolescente, eu certamente seria uma jogadora de RPG assim, viciada. Viciada. Eu vou até abrir um adendo aqui. O professor Elisvan Borges, ele está trabalhando com jogos, né? E Hum, um dos grupos dele está construindo um RPG também, né? Eu acho que é a equipe de Júlio, nosso aluno também, está construindo esse RPG. Quero ver o resultado depois, né? Ele estava eu angustiado também esperando ver como é quero. que ia ser, Também porque quero. é difícil a produção do RPG, né? É bem Sabrina, olha, difícil. tá? Sabrina está comentando. Eu acho que não tem como escrever literatura fantástica. Sem se inspirar em Tolkien. Tem. Sim, Teve gente, inclusive, tem os grandes mestres do terror e do fantástico, né, que vieram. Porque a gente está botando no mesmo balaio do fantástico terror e fantástico. Né? isso, tá A gente colocando. está chamando de fantástico tudo que não é real, né? Tudo que não acontece corriqueiramente. Aí entra a fantasia e entra o terror também. Até Mas porque Todorov com relação vai. Desculpa, Todorov vai limitar bastante esses espaços dentro do fantástico, né? Ele vai isso, separar o fantástico, o maravilhoso, o suspense. Então, há coisas exatamente. É. Eu também acho que é uma divisão meio estéril. Acho que, no fundo, as coisas se também. misturam bastante, né? Uhum. Mas com relação ao que hoje a gente chama de fantasia, sim.
Eu acho muito difícil você escrever hoje sem se inspirar no Tolkien. A Sabrina tem razão. Né? Se a gente pegar o próprio Harry Potter, bebe muito daquilo ali, né? O próprio Uhum. C.S. Lewis, né, que é contemporâneo de Sim, Tolkien, também vai pegar muito dele lá em As Crônicas de Nárnia. claro, Então, claro. eu acho que Tolkien, Uhum. eu acho que a gente pode dizer que é um tipo de literatura fundante mesmo. Ele está ali, é, Sim. né? Uhum. É, tem mais algum comentário sobre esse tema, dessas narrativas? Eu não estou vendo aqui, não. Ah, meu? Tá Não. ouvindo? Não, né? Então, continuando assim, a gente já está chegando no fim aqui da nossa conversa. Eu queria saber se você, né, para você, como é que a escola pode assimilar a leitura literária, né, de maneira que o estudante perceba aquele lugar como um espaço agradável para a leitura. A gente sabe que há uma resistência quando a literatura é escolarizada, né? Isso porque vem muito de uma tradição é, Uhum. de historicismo literário, né? Claro que Sim. o processo histórico é importante quando a gente vai didatizar a literatura, mas quando a gente fala de leitura literária, a gente está falando de fruição, de, né, apreciação estética. Então, como é que a gente pode transformar o espaço escolar em um espaço agradável para a leitura? Bom, no meu mundo ideal, porque as escolas elas têm que cumprir um programa. Né? Elas têm um programa para cumprir. Isso não tem jeito. E esse programa pede, então, que você use o livro, que você faça a prova, etc, etc e tal, que são atividades que acabam com a literatura, porque quando você lê um livro, eu acho que a única pergunta que vale ser feita é o seguinte: o que que você sentiu quando você leu esse livro? No que ele te transformou? O que que ele trouxe de novo para você? Né? Aquela coisa de interpretação de texto, o Ziraldo já dizia, a interpretação é a morte do texto. Sim. Então, como fazer isso, né? Então, no meu mundo ideal, as escolas teriam que cumprir o seu programa, etc, etc e tal. E, paralelamente, teria uma aula de biblioteca, onde ali você teria esse espaço, né? Eu acho que é muito difícil falar de literatura na escola sem falar de biblioteca. Porque a biblioteca é esse espaço de liberdade, onde cada criança, cada adolescente vai poder escolher aquilo que tem a ver com ele. Né? Eu brinco muito para usar uma imagem do Harry Potter, eu digo muito que não existe quem não goste de ler. Existe a pessoa que ainda não encontrou o livro que fala com ela. Esse livro que fala com ela é igual aquela varinha do Harry Potter, a varinha que você escolhe. Né? Você Exato. pega uma varinha, sacode, nada acontece. Você pega outra, sacode, seu cabelo arrepia. Aí, de repente, você pega uma varinha que, uau, faz a mágica. O livro é a mesma coisa. Você lê um livro, acha um chatíssimo. Você lê outro livro, não tem nada a ver com você. De repente, você lê o livro e diz, nossa, esse cara está falando comigo, ele está falando de mim. Né? Então, eu acho que não existe alguém, não existe ninguém que não goste de literatura. Né? Existe quem ainda não encontrou o seu primeiro livro, digamos assim. Exato. Ah, fiquei arrepiado com o que você comentou, assim, e muito feliz também, porque a gente vê que está no caminho certo, né? Assim, aqui na nossa City, né, que é uma escola técnica, e às vezes quando chama de escola técnica parece que some essa parte humanizada, né, da coisa, né? A Sim. gente tem um dia só para leitura, só para biblioteca, Ah, né, em que os é. meninos vão lá, eles entram, eles escolhem o que vão ler, né? E aí de quem inventa uma atividade diferente ali naquele dia, viu? Porque é o momento deles, é o momento deles escolhendo o que vão ler. Não necessariamente o que está na prateleira da biblioteca, que tem muita coisa boa, né? Mas o que eles trazem também. E o que a gente percebe é que a literatura ali se torna algo muito democrático, porque eles compartilham leituras. Né? E é Uhum, muito interessante. exatamente. Eles indicam leituras. Eu estou lendo Percy Jackson por Isso, indicação de uma das isso, alunas, né? A isso. Clara, do primeiro ano. Né? Então, É. é isso, Só uma assim. observação, com isso que eu falei, né, desse livro Uhum. inaugural para cada um, o livro que te despertou, um monte de gente saiu aqui botando, ah, isso aconteceu comigo com 1984, comigo foi a Revolução dos Bichos, comigo foi esse, comigo foi aquele. Então, as pessoas, todo mundo sabe qual foi o livro que de repente fez uau Sim, em você, né? Isso é legal. isso, é verdade. É muito interessante, assim, porque é como realmente, eu gostei da imagem de Harry Potter que você traz, né? É a Uhum, varinha que ele escolhe. Então é o livro que me escolhe. Ele chega aqui exatamente. e eu disse, nossa, é incrível. Eu fiquei
Eita, Rosa, você já leu o Conto da Aia? Claro, claro, claro. É, Hum. se deixar aqui, a galera vai sair perguntando muita coisa. Eita, olha, manhã. Porque o comentário de manhã eu tenho que ler, senão leva uma surra depois. O primeiro Ela, livro que ela, eu li esse livro é da nossa geração. Esse livro é ele tá lá maravilhoso. na Vagalume, né? Agora tá. E tem, É. não saiu também uma edição linda há pouco tempo, não lembro de onde, eu tenho ela aqui na estante. O Ela, nossa, eu quando era menina, assim, eu sonhava que eu era ela. Enfim, aquilo era. Eita, Mexeu com a imaginação das meninas. Ó, a Dona Adélia muito. falando isso mesmo. É. Ah, ela é apaixonada, assim. Na verdade, muito da literatura fantástica veio dela, né? Assim, é, Que legal, eu que acho assim, legal. eu tive o privilégio de estar numa família de leitores, né? Isso a gente sabe que Uhum, não é todo mundo que tem acesso a livro desde criança, né? é E, verdade. assim, ela fez parte muito disso, assim. Eu lembro dela contando como era ela, Mistério no Coração da África, e a gente doido Aham, para procurar esse livro, né? Tinha aham. uma história que eu achava linda da coleção que a gente tem em casa, que era uma lenda chinesa. É isso. Meu É o aniversário no livro, luxo. Quero esse é o livro livro. da Vou lhe dar, antiguidade. né? Ah, Então, eu acho que tem muitas obras mesmo assim que acabam puxando a gente, né? E cada momento na sua vida tem uma obra diferente para marcar. O que é que Sabrina está comentando? Estou Sabrina conseguindo disse que ler, já tá quer ruim. ler o livro. É. Sim, depois a gente passa, Sabrina. Então é isso, Rosa. Assim, eu agradeço demais você ter se Uhum. disponibilizado a dar uma parte do seu tempo para conversar aqui com os nossos meninos, mostrar a eles a importância da literatura, mostrar a eles a proximidade de um escritor, né? Assim, às vezes a gente acha que o escritor está distante demais, mas, né? Você mostra que tem essa proximidade. Me desculpe pelo nervosismo, eu fiquei extremamente nervoso de estar Ah, que conversando com isso. Olha, alguém tá, que eu tenho tanto disfarçou respeito. muito bem. Eu tenho muito respeito, é uma obra assim que eu sou apaixonado. É, eu me lembro, como hoje, de estar assistindo Cidade dos Homens, tá? E lá o Wallace e João Uhum. Vitor, né? É. Aparecer no horizonte assim, eles vinham correndo, aí tinha lá, adaptado da obra de Rosamund Strauss. E o que é essa Uhum. criatura e tal? E, e é isso, né? Assim, muito obrigado. Desculpe qualquer coisa, qualquer né, entrave aqui, mas porque realmente fiquei bastante nervoso. Você quer dar uma palavrinha pro pessoal aqui? Imagina, quero mandar um beijo para todo mundo, para dona Deinha. Adorei as intervenções dela. Para todas as pessoas que participaram, que mandaram comentários interessantes. Às vezes não deu para a gente ler os comentários que eu estava falando, e os comentários iam entrando e a gente não consegue interromper, né? Mas, olha, produzir uma ilustração do conto Sete Horas e a Maldição, do professor, olha que legal. Então, eu que agradeço muito, papo delicioso com vocês. Bom, isso é uma coisa que é só uma curiosidade, enfim. Eu adoro a Paraíba, né? Eu ia, inclusive, esse ano Ah, passar novamente meu aniversário aí. Às vezes eu vou por causa do São João, eu faço aniversário em junho. E eu vivo brincando com amigos meus daí, dizendo, eu vou mudar para Paraíba, eu tô indo para aí, entendeu? Ver uma casa para mim de venha uma que você pessoa que será muito bem-vinda. enfim, fico super feliz de estar aqui conversando com vocês. Um beijo grande para todo mundo. Aí, muito obrigada a você pela oportunidade, por ter essa conversa tão simpática. Eu que agradeço muito, assim, foi um prazer e um momento que a gente nunca vai esquecer, né? E quando vier a Paraíba, visite nossa escola. Esperança Irei, fica bem com pertinho de certeza. João Pessoa, viu? É Então, 2 horinhas de viagem, né? aham, E tá é uma cidade com nome lindo, Esperança, né? Assim, eu acho que... Pois é, muito bonita. Mas é isso. Muito obrigado, Rosa. Eu espero que a gente tenha contribuído, né, para o pessoal. Espero que nossos estudantes tenham gostado dessa live, né? E assim, queremos mais produções, né? Já estou curioso com esses livros que estão aí para sair, né? Então, no fogo. Então, muito obrigado, um grande beijo, né? Um forte abraço, né? E até uma próxima.